aqui uma grande multidão. Mas por que será que estão todos aqui? Se calhar vieram comprar peixe acabado de pescar, será? Não parece, Zeca. Eles estão todos a olhar para aquele homem. Que homem tão estranho. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas especial sobre a Páscoa. É verdade, eu estou desejosa para saber aonde é que a viagem no tempo, na imaginação do Zeca e da Ritinha, os vai levar hoje. Bem, fica conosco e vamos agora cantar. Ouvi que Deus me ama, que me fez, que me conhece, que o seu amor restaura a vida que perece. Mas o melhor de tudo é que Ele muda tudo pra quem lhe entrega tudo o seu coração. Será que Deus perdoa tudo que eu fiz de errado? Será que Deus aceita quem sempre pôs de lado? Mas o melhor de tudo é que Ele amou o mundo, que deu seu Filho justo pra nossa salvação. Aleluia, que amor incomparável. Aleluia, que amigo tão amável. Aleluia, aleluia, ao Deus da nossa salvação. Ouvi que Deus me ama, que me fez, que me conhece, que o seu amor restaura a vida que perece. Mas o melhor de tudo é que Ele muda tudo pra quem lhe entrega todo o seu coração. Será que Deus perdoa tudo que eu fiz de errado? Será que Deus aceita quem sempre pôs de lado? Mas o melhor de tudo é que Ele amou o mundo, que deu seu Filho justo pra nossa salvação. Aleluia, que amor incomparável. Aleluia, que amigo tão amável. Aleluia, glória e aleluia, ao Deus da nossa salvação. Que amigo tão amável. Aleluia, que amor incomparável. Aleluia. Ontem nós aprendemos que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar as pessoas dos seus pecados. Jesus morreu numa cruz, foi castigado em nosso lugar pelos nossos pecados. Nós é que merecemos o castigo para o pecado, que é ficarmos separados de Deus, é a morte. Mas Jesus foi castigado em nosso lugar. Mas depois de morrer, o que é que aconteceu então com o corpo de Jesus? Vamos continuar a ler 1 Coríntios 15, mas desta vez vamos só ler a primeira parte do versículo 4. E a primeira parte do versículo 4 diz assim:
foi sepultado. É o que diz a primeira parte do versículo 4. Vamos ler todos juntos a partir do versículo 3? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3, B, 4a, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, e o resto vamos aprender amanhã. Mas vamos pensar nesta primeira parte aqui do versículo. Jesus foi sepultado. É verdade, depois do morto, o corpo do Senhor Jesus foi colocado num buraco na rocha, enrolado em panos, e ali ficou o corpo do Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos mais uma vez? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3b, 4a, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado. Deus nos ama tanto que mandou o seu único Filho, o Senhor Jesus, para ser castigado no nosso lugar, no lugar de todos os homens, mulheres e crianças. Foi por isso que o Senhor Jesus, para além de Deus, se tornou homem, porque Ele foi castigado para substituir os homens. Ele foi castigado no lugar de todos os homens que são pecadores. Jesus, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, Ele foi o nosso substituto, o nosso Salvador, e deu a sua vida por nós, os pecadores. Nós é que temos a tendência de fazer, pensar, sentir, desejar coisas que desagradam a Deus, que são contra Deus, que são contra a lei de Deus, que são contra os outros, contra nós mesmos, e que a Bíblia chama de pecado. Nós somos resmungões, reclamões, pensamos mal, desejamos mal, somos rebeldes, desobedientes, desobedecemos a Deus, aos nossos pais, aos nossos professores. Só Jesus nos pode perdoar de tudo isso. Só Jesus pode ajudar-nos a sermos melhores, a viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. E antes do Senhor Jesus vir ao mundo, Deus já havia prometido que Ele viria. É verdade. Deus já tinha prometido a Adão e a Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, que um dia viria o Salvador, aquele que iria salvar as pessoas dos seus pecados. Então, de acordo com as profecias escritas na Palavra de Deus, de acordo com as Escrituras, Jesus veio, tal como já tinha sido anunciado, e morreu pelos nossos pecados. Também já tinha sido anunciado. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para nós podermos ser amigos de Deus. Jesus morreu numa cruz, mas hoje Ele está vivo, está no céu e no coração daqueles que já pediram perdão pelos seus pecados e o convidaram a entrar na sua vida. Vamos dizer todos juntos o versículo? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3b e 4a, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado. Já tens os teus pecados perdoados? Se ainda não, pede a Jesus para te salvar do castigo para o pecado. Pede ao Senhor Jesus para perdoar todos os teus pecados. E se já tens Jesus no coração, então pede a sua ajuda para fazeres o que é certo, para não pecares contra Deus, contra os outros, contra ti mesmo. Agora, vamos ver se tu já aprendeste o versículo. Vamos tirar algumas palavras. Vamos lá! A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3b e 4a, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, 1 Coríntios 15, 3b e 4a. Vamos tirar mais palavras. Está mais difícil. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3b e 4a, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado. 1 Coríntios 15, 3b, 4a. Mais palavras, deixa eu tirar, por favor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3b e 4a, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado. 1 Coríntios 15, 3b, 4a. Muito bem! Homem, que homem tão estranho, todo despenteado, cabeludo. Até parece o tio Zéias e só está vestido com peles. Deve ser a moda deste lugar. Acho que já sei onde estamos e quem é o cabeludo. Zeca, nós estamos junto ao Rio Jordão. E aquele homem, gadilhudo, é o João Batista, o primo
de Jesus. Vamos aproximar-nos para ouvirmos o que ele está a dizer. Oh, meus amigos, Deus vai enviar alguém especial e aqui estou eu para vos ajudar a encontrá-lo. Eu não sabia quem ele era até o ver pessoalmente. Vejam, ali está ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje em dia, meus amigos, o mundo inteiro conhece a história do nascimento de Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Aqui no nosso canal, por exemplo, há um vídeo que diz assim: se Jesus não tivesse vindo. Lá nós contamos a história do Natal e do nascimento de Jesus. Mas hoje eu quero falar a vocês sobre: e se Jesus não tivesse morrido? No vídeo de amanhã, não percam, nós vamos falar sobre e se Jesus não tivesse ressuscitado. São 3 dias especiais de programa sobre a Páscoa. Porém, meus amigos, há mais de 2000 anos atrás, numa terra muito distante da nossa, em que outrora reinavam reis valentes e que por elas andavam profetas de Deus, homens respeitados e poderosos, uma cruz foi levantada. E uma grande multidão de pessoas estava ao pé desta cruz. Mas o que dizer daquela gente? Eles andavam tristes, de cabeça baixa, sem alegria, sem esperança. Aliás, em todo o mundo, ao mesmo tempo, havia uma sensação de estarmos perdidos. E o pecado que vive em nós, por exemplo, esse poder que nos torna pessoas cada vez mais egoístas, violentas, cheias de medo, sem fé, sem vontade de viver, esse pecado que nos provoca medo, nos faz chorar, nos faz sentir sozinhos, pessoas sem valor, que nos faz agredir aos outros também, esse pecado que nos leva para longe de Deus, o Deus que nos criou e que nos ama. O que fazer para termos perdão e paz? E enquanto o mundo vivia assim, lá no Monte Calvário, mais 2 cruzes foram levantadas. E por que será que havia tanto alvoroço? Quem eram aqueles homens que iam ser crucificados? Bem, na manhã de sexta-feira, logo após o Senhor Jesus ter sido condenado à morte pelo governador Pôncio Pilatos, obrigaram-no a carregar a sua própria cruz. E a Bíblia diz no capítulo 23 de Lucas, no versículo 33, que ao chegarem a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E ao lado de Jesus colocaram mais 2 criminosos, uma à direita e outro à esquerda. Mas foi só em Jesus que puseram uma coroa de espinhos, que feriram o seu corpo com uma ponta de uma lança bem afiada. Também pregaram com um martelo as suas mãos e os seus pés, cravos de ferro pontiagudos, maiores do que os preguinhos que nós conhecemos aqui. Deram-lhe a beber vinagre e cuspiram no seu rosto. Também rasgaram as suas roupas e fizeram sorteio da sua capa. Zombaram dele e escreveram por cima da sua cabeça o seguinte: o Rei dos Judeus. Isto para servir de vergonha para as pessoas que o seguiam naquele dia. Entretanto, meus amigos, a Bíblia diz que às 3 horas da tarde de sexta-feira, depois de tanto sofrer, Jesus Cristo morreu. Mas e se Jesus não tivesse morrido? Já pensaram? Como seria este mundo? O que seria de nós? Vamos dar 4 respostas a esta pergunta: se Jesus não tivesse morrido. A primeira resposta: se Jesus não tivesse morrido, ele não teria sido o Salvador do mundo, o Messias prometido. A promessa de Deus pelos profetas e pelo anjo Gabriel é que ele seria o Salvador do mundo. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz, está escrito no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Entre eles, eu sou o principal. Isto quer dizer, meus amigos, que não há pecado que Deus não possa perdoar. Nem há pecador pior que Deus não queira salvar. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando Jesus passou pela tentação no deserto, o diabo fez de tudo para o enganar, para o fazer desviar-se da sua missão. Mas Jesus, pelo seu grande amor por nós, através de muito sofrimento, decidiu dar a sua vida por nós, sendo obediente aos desejos de Deus, o seu Pai.
Ao morrer na cruz, um ladrão que estava ao lado direito de Jesus reconheceu o seu próprio pecado e creu em Jesus como sendo justo e bom. Ele pediu a Jesus para o salvar. E a Bíblia diz que Jesus garantiu a ele: hoje mesmo estaremos juntos, tu e eu, no paraíso. Que grande promessa e que grande alegria deve ter sentido aquele ladrão que estava agora arrependido. Sim, Jesus veio ao mundo para ser o Salvador. E se ele não tivesse morrido, ele não teria sido o Salvador do mundo. A segunda resposta: se Jesus não tivesse morrido por nós, não teríamos nem perdão nem paz e seríamos todos castigados pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz pelo profeta Isaías, no capítulo 6, que o castigo que traz a paz para nós foi Jesus que suportou no nosso lugar. Antigamente as pessoas tinham que sacrificar um cordeiro para sentirem-se perdoados. E este sacrifício repetia-se todos os anos, ano após ano. Mas, meus amigos, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 9, que o Senhor Jesus disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Isto quer dizer que Jesus anulou o primeiro tipo de sacrifício que era feito com animais, porque nenhum sangue de animal poderia perdoar os nossos pecados. Está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, o seguinte: é impossível que o sangue de animais tire os pecados. Mas ao morrer na cruz, Jesus orou a Deus dizendo assim: Pai, perdoa-nos os pecados. Eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz ainda em Hebreus, no capítulo 9, 22, que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Estava a falar sobre o sangue de Jesus que seria derramado por nós na cruz. Isso também quer dizer que Jesus, se ele não tivesse morrido, não teríamos, portanto, o perdão. Sim, Jesus ofereceu o seu perdão a todos nós. Vamos à terceira resposta. Se Jesus não tivesse morrido, não teria sido o nosso melhor e verdadeiro amigo. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 13, está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi o próprio Jesus quem falou. Ao morrer na cruz, Deus, através de Jesus, provou quanto é nosso amigo e o quanto nos ama. E Ele quer que tu sejas o seu amigo também. Vamos para a resposta 4 e a última resposta. Se Jesus não tivesse morrido, nós todos é que viveríamos longe de Deus para sempre e sem esperança de uma vida eterna, de uma vida fantástica que verdadeiramente vale a pena ser vivida. A Bíblia diz que todos que vivem neste mundo sem Deus e sem Jesus em seu coração está condenado à morte eterna. Mas como está escrito na Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, nós estávamos incapacitados de viver por causa dos nossos pecados, como se estivéssemos verdadeiramente mortos. Mas Ele, Jesus, nos concedeu a vida eterna através da sua morte. A Bíblia diz também que quem crê no Filho de Deus tem a vida, mas quem não crê no Filho de Deus não verá a vida. Bem, e o outro ladrão? O que foi feito dele? A Bíblia diz que ele recusou-se a crer em Jesus e por isso morreu sem ter esperança de salvação. Na verdade, meus amigos, todos nós somos iguaizinhos àqueles ladrões que estavam na cruz. Nenhum de nós merece perdão e nem o amor de Deus. O pecado que nos separa de Deus nos impede de sermos verdadeiramente justos e puros e bons. Pois a Bíblia diz que não há ninguém que seja justo, nenhum sequer. Mas no livro de Judas, no versículo 24, está escrito que Jesus, o Filho de Deus, é suficientemente poderoso para nos apresentar diante de Deus puros e sem pecado. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, está escrito que aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele pudéssemos ser
perdoados e justificados. Isso quer dizer que Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele viveu neste mundo e nunca pecou. Ele era o único sem pecado. Agora que já sabes muita coisa sobre a morte de Jesus Cristo, podemos resumir tudo numa só verdade. Está escrito em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, meus amigos, Deus nos ama com um amor que só Ele tem. É um amor eterno. Tu hoje podes viver neste amor e receber o perdão para os teus pecados se creres em Jesus como teu Salvador. Se quiseres fazer isso, faz uma oração a Deus para que te dê fé e que Jesus venha viver contigo em teu coração. Bem, toda a história da morte de Jesus aconteceu exatamente como os homens de Deus anunciaram há mais de 2000 anos atrás, enquanto viviam naquela terra de reis e de profetas. Entretanto, depois que Jesus morreu, puseram o seu corpo numa sepultura, numa espécie de gruta ao pé de um jardim. E para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, colocaram uma pedra muito pesada na porta da sepultura. Havia também guardas, soldados ao redor muito bem armados. Mas na manhã seguinte, meus amigos, o domingo amanheceu alegre, pois um anjo desceu do céu, a Bíblia diz, e ele retirou a pedra, abrindo a gruta para que todos pudessem ver que o poder de Deus ressuscitou a Jesus, o seu Filho, e ele hoje está vivo. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, o que aconteceria? Fica conosco e esperamos amanhã contigo, com os teus pais e com os teus amigos. Deus te abençoe. Adeus. Bem, boa tarde, bem-vindos à oficina da Tia Clara. Hoje nós vamos estar a fazer alguma coisa que representa aquilo que nós acabamos de ouvir, acerca da morte do Senhor Jesus. Venham daí, não vou dizer mais nada, vocês já vão ver de seguida o trabalhinho manual que nós vamos fazer hoje. Vai ficar giro, vocês vão gostar certamente. Então, o nosso trabalhinho de hoje, vamos estar a fazer aqui sobre as 3 cruzes, não é? Vamos fazer um trabalho em 3D, vamos tentar fazer e certamente vai ficar bom. Então vamos precisar de uma caixa, pode ser uma caixa qualquer, nem precisa de ser muito, é só para fazer a base, para segurar depois o monte aqui. Nós vamos precisar colocar os montes aqui. Então eu já recortei. O que é que nós vamos fazer? Vamos tentar dar um certo relevo. Vamos usar uns pedacinhos de cartolina para fazer o 3D. Pode ser 2, 3 dobras. Vamos precisar de 2 para cada. Vamos colar sempre com alguma diferença, que é para sobressair os montes. Vamos colocar aqui. Entretanto, vamos colar 2 árvores. Vamos fazer 2 árvores. Os moldes vão estar disponíveis, como sempre. Uma árvore de cada lado. Bom. A caixa vamos usá-la assim em pé, porque vamos precisar que a base seja mais fortalecida para assegurar o peso das cartolinas ali. Atenção que só colamos a cartolina de trás. Só este aqui atrás é que vai colar. Aqui na frente vamos colocar também esta coisinha aqui, que é para manter saliente. E do outro lado fazemos exatamente a mesma coisa. Vamos colar uma árvore de um lado e outra do outro. E vamos colocar também, mas vamos fazer em relevo. Vamos pôr a relva também em relevo.
bocadinho de cartolina dobrada assim em 3, faz um W e colamos atrás da figura que nós queremos pôr em 3D. Então, para as 3 cruzes, nós precisamos desses pauzinhos assim, ou então em cartolina, também podem fazer em cartolina se não tiverem os pauzinhos. Eu vou pintar do meio, que é a cruz de Jesus, para nos lembrar o sangue, vou pintar de vermelho. As outras vou deixar mesmo na cor da madeira. Agora vamos colar. Pode ser colado também com cola quente, ou também se quiserem usar fita cola dos dois lados também vai funcionar bem. Para não ficarmos a ver aqui esta parte branca da nossa caixa, eu vou colar um bocadinho de cartolina verde e assim tapamos ali aquele branco, mas tudo vai depender das caixas que vocês tiverem, que arranjarem e que quiserem colocar atrás. Se não quiserem colocar caixa, podem pôr apenas uns rolinhos de papel higiênico assim nas pontas, aqui em cada ponta, de maneira que fique escondido e também vai segurar certamente o trabalhinho. Pronto, já temos aqui o nosso monte do Calvário, agora falta-nos colocar as cruzes. O que nos falta aqui no nosso trabalhinho é as cruzes. Bem, vamos tentar colar com esta cola a cruz e vamos colá-la assim aqui a meio. Vamos deixá-la mais alta do que as outras e agora vamos fazer o mesmo com as outras. Chegamos ao fim da nossa oficina. O trabalhinho não é complicado, não é difícil, mas espero que sirva para vocês se lembrarem daquilo que Jesus fez no nosso lugar, ao morrer na cruz, e também para lembrar a história que nós ouvimos, está bem? Portem-se bem, Feliz Páscoa e até outro dia, se Deus quiser. Bem, amigos, chegamos ao final do nosso Clube de Boas Novas especial da Páscoa. E já sabes, amanhã contamos contigo às 5 da tarde para o último programa especial de Páscoa. Então, até lá! Tchau! Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 13, 4.